Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre como identificar um negócio e identificar os riscos de um possível negócio. Mas antes da gente falar de um negócio, a gente vai falar sobre ideias. Porque todo negócio, toda inovação, todo produto, todo serviço que a gente conhece hoje, ele partiu da ideia que alguém teve, concorda? Uma coisa interessante da gente observar é que nem sempre a gente acredita muito nas ideias que a gente tem. O grande ícone, talvez um dos maiores da inovação, né, um dos maiores, porque a gente teve vários grandes inventores, criadores, mas o mais recente que a gente conhece bem é o criador da Apple, da Pixar, Steve Jobs, que infelizmente morreu, né, vítima de um câncer pelo qual ele lutou por tantos anos. Mas sem dúvida nenhuma um grande inovador, sem dúvida nenhuma um grande empreendedor. E Steve Jobs dizia que ele não acreditava muito nessa história de pesquisa de mercado, porque ele dizia que as pessoas, em geral, não sabiam exatamente o que elas queriam até que você apresentasse a elas algum produto. E foi assim com o iPhone, por exemplo, com o iPad, com o iPod, né, da Apple, que foram produtos realmente muito revolucionários e a partir deles vários outros também foram criados. E Steve Jobs, ele dizia que ele jamais iria perguntar para a pessoa o que ela imaginaria e a partir da imaginação dessas pessoas ele criaria um iPhone, por exemplo. Né? Ele criou os produtos e colocou esses produtos no mercado. Fez um protótipo, obviamente, mas ele foi também aperfeiçoando e melhorando esse produto a partir do momento que o usuário, né, efetivamente contribuía, inclusive, com críticas, com reclamações, com sugestões. Mas era uma construção em conjunto. Agora, a ideia inicial, ela partiu de alguma coisa. Obviamente que foi uma ideia de imaginar como poderia transformar a comunicação no mundo. A gente da minha geração, por exemplo, né, a gente assistia as famílias Jetsons na televisão e a gente via aquela família se teletransportando, falando via vídeo, né? E a gente achava que aquilo era uma coisa impossível. E os smartphones provaram que isso é possível e hoje é mais do que uma realidade e a gente nem imagina o que pode vir daí para frente em termos de tecnologia e inovação. Mas o ponto principal que eu quero colocar aqui para vocês é que, obviamente, a gente aqui não tem a pretensão de se tornar um Steve Jobs e dono de uma Apple, embora isso possa ser uma realidade e possa ser que aconteça com uma de vocês, até mais bem sucedida do que a própria Apple, quem sabe, não é verdade? Mas o que eu quero dizer, e é especialmente para as mulheres, é que nós mulheres, a gente carrega uma série de crenças. Eu venho falando sempre muito de crenças. E por que é um curso de empreendedorismo exclusivo para mulheres? Porque a gente tem algumas características muito peculiares. Nós mulheres, em geral, a gente tem muito pouco autoconfiança. A gente tem muito pouca crença em nós mesmas. Então é muito comum, e talvez até por isso a gente veja menos produtos criados por mulheres, porque muitas vezes as mulheres têm ideias, mas elas não acreditam nas ideias que elas têm. Muitas vezes elas engavetam a ideia, elas não compartilham a ideia, elas não investem na ideia, porque elas subestimam a sua ideia. Elas, em geral, acham que não é importante, ou então, não, isso é muito difícil, ou então, não, isso já deve existir, antes mesmo até de procurar para ver se existe, ela imagina que já deve existir, e ela já imagina um fracasso antes mesmo de tentar colocar a ideia em prática. Então, esse é um ponto que eu acho importante para você pensar. E aí, você vai me dizer também assim, eu não tenho ideia. Eu sou uma pessoa totalmente sem criatividade. Esse negócio de ideia não é comigo. E o que eu quero te dizer é que todos nós podemos ativar e despertar a nossa criatividade. Na verdade, eu sou professora de inteligências múltiplas e sou estudiosa de inteligências múltiplas, adoro esse tema, desde que eu fazia faculdade lá de pedagogia, quando eu fazia letras, e a gente estudou e aprendeu o que eram inteligências múltiplas, para realmente entender que
todo ser humano tem pelo menos uma inteligência. Que é aquela história de QR, né, que é o consciente de inteligência, né, o QI, desculpa, né, QR não, é o QI. O QI é o código que a gente usa hoje, né, para fazer leituras de produtos e tal, que é fantástico também. Mas o QI, que era o coeficiente de inteligência, ele determinava muito quem era inteligente e quem não era inteligente, por tabela, era burro. E com o advento da inteligência múltipla, a coisa realmente mudou o paradigma, né? Porque nós, educadores, professores, estudiosos da inteligência, neurocientistas, as pessoas começaram a entender que todo mundo é inteligente, que essa história de inteligência única, né? Ela não existe. O que acontece é que você pode desenvolver também outras inteligências, né? O que eu quero dizer com isso é que assim também é com a sua criatividade. Muito provavelmente a gente não desenvolve a criatividade porque a gente vive numa cultura também que vai nos colocando em caixinhas, né? E fazendo com que a gente não crie tanto. É muito comum, por exemplo, que os pais critiquem uma criança quando ela quebra um brinquedo, por exemplo, desmonta um brinquedo, né? Quando uma criança rabisca toda a parede da sua casa porque ela está fazendo um desenho, né? Então é muito comum que a gente vá tolhindo a criatividade. É muito pouco comum que os pais, os professores, né, que os educadores, quem quer que seja, estimule a criatividade. E aí, quando depois o mundo exige da gente criatividade, inovação, e a gente é engolido exatamente, né, por aqueles que têm essa capacidade de tanto criar e inovar. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui são alguns caminhos para que você possa, de alguma forma, desenvolver a sua capacidade de criar. E quando a gente está tratando da questão da criação, da inovação, de identificar um negócio, de começar um negócio, eu quero dizer para vocês o seguinte: seja um serviço, seja um produto, existe um termo que a gente já usava também lá na pedagogia, né, quando a gente tratava das questões de aprendizado e de ensino, que em inglês a gente chama de trial and error. Trial and error é um termo que a gente traduz para o português como tentativa e erro, né? O que isso quer dizer? Que a gente só chega na excelência a partir do momento que a gente tenta, erra, tenta de novo, erra mais uma vez, corrige, né? E por aí vai. E aí, gente, os estudos que mostram, a gente vai falar um pouquinho sobre as Leans, sobre as startups, que são as empresas enxutas, né? As startups que são aquelas empresas que elas realmente colocam o produto no mercado com muito mais agilidade do que as empresas, né, antigamente mais comuns. O que elas entendem é o seguinte, é aquela história que eu já comentei, antes feito que perfeito. Se você for esperar a perfeição, você nunca vai colocar o seu produto ou o seu serviço no mercado. Por outro lado, quando você coloca o seu produto inicialmente, vamos dizer, pronto para o mercado e se prepara para poder fazer as correções através do apoio, da contribuição do seu usuário, você vai estar o tempo todo fazendo as correções necessárias para que esse produto chegue cada dia mais perto da perfeição. E antes até de colocar no mercado, o que também essas startups e as Leans, né, companies, o que as empresas enxutas fazem, é fazer um protótipo rápido também, fazer alguns testes. E uma experiência que a gente tem aprendido muito importante com essas empresas que começaram lá no Vale do Silício é que você vai sempre errar. E quando você errar, você tem que corrigir rápido. O problema é que a gente vive num mundo hoje que é muito ágil. Então o problema não é errar, o problema é não corrigir ou demorar muito para corrigir. Então é estar o tempo todo atenta ao seu negócio, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas coisas, algumas ações simples que podem te ajudar a se transformar numa pessoa mais criativa, mais inovadora. Uma das primeiras coisas é viajar pelo mundo. E quando eu falo em viajar pelo mundo, eu estou dizendo que você pode, inclusive, viajar da sua casa.
Você pode viajar assistindo um filme, você pode viajar assistindo um documentário, você pode viajar lendo um livro e você pode viajar mesmo de mala e mochila nas costas, conhecendo o mundo, conhecendo mais o seu estado, o seu país, né? Conhecendo outros países. Enfim, viajar é uma das melhores formas de despertar a criatividade na gente. Porque a gente, quando viaja principalmente, a gente meio que liga as anteninhas da curiosidade. E a gente liga uma anteninha também de alerta de sobrevivência. Quando a gente viaja, por exemplo, se eu vou pegar um metrô e eu estou num lugar que eu não conheço, a minha lanterninha, ela fica muito mais acesa, muito mais alerta. Porque eu tenho que prestar atenção em todas as paradas, eu tenho que prestar atenção no mapa, eu tenho que observar, e se depois eu quero voltar, aí eu tenho que guardar, eu tenho que memorizar, né? Então a gente começa a prestar mais atenção aos detalhes. Então viajar, gente, é maravilhoso. E se você é uma pessoa que não gosta de sair nem da sua cidade, eu sugiro que você passe a olhar a sua cidade como uma turista. Se você faz todo dia um caminho da sua casa para o seu trabalho, mude o caminho. Mude quantas vezes for necessário. Pega outras vias, pega outras ruas. Se um dia você vai de carro, no outro dia você vai de ônibus, no outro dia você vai a pé, no outro dia você vai de táxi ou de Uber, enfim. Invente uma nova forma de conhecer a sua cidade e conhecer a sua cidade como se fosse uma turista, parando para perguntar às pessoas, observando, porque quando a gente está dentro de um carro, por exemplo, dirigindo, muitas vezes a gente não observa e não sente a cidade. Então a gente também perde às vezes o olhar da oportunidade, não é verdade? Porque às vezes você não observou que você está andando por uma rua que é muito movimentada, que tem muitas residências e lá não tem, por exemplo, uma padaria. E você, como não é uma pessoa que presta atenção, muitas vezes você não abraçaria a oportunidade, por exemplo, de abrir uma padaria ali, porque você não observou, não prestou atenção. Então, uma das maneiras é viaje no mundo, né? E viaje, como eu disse, de qualquer lugar, de qualquer forma, mas abra a sua janela de oportunidades. Isso é abrir janelas de oportunidades na vida. A outra dica que eu gostaria de te dar é que você deve sentir a dor do outro ou perceber quais são as suas dores. Esse tema, né, da dor, ele é muito recorrente quando a gente trata da questão de oportunidades de negócios. O que é a dor? A dor é tudo aquilo que realmente, né, dói. Quando a gente passa por alguma situação de desconforto, por exemplo, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para o meu cliente. Então, às vezes você sente uma dor, por exemplo, uma dor comum pode ser, sei lá, você vai sempre para o mesmo salão de beleza e você é sempre muito maltratada pela recepcionista. Então, ali você observa uma dor, a dor de ser maltratada, a dor de não ser valorizada, a dor de não ser tratada como alguém especial, porque todo cliente gosta de ser tratado como alguém especial. E às vezes você vê ali uma oportunidade, por exemplo, de criar um treinamento só para recepcionistas de salão de beleza, né? Então, quando a gente percebe uma dor, seja a dor que a gente sente porque a gente experienciou essa dor, ou seja a dor que a gente observa alguém sentindo. É muito comum, às vezes, a gente vai num lugar e a gente vê alguém, né, passando por alguma situação que você não gostaria de passar. Então, é mais ou menos esse o significado, ou é bastante esse o significado da dor. E aí a gente vê, né, alguns exemplos, algumas empresas que nasceram a partir da dor. Um exemplo muito pungente, que está aí como grande case de sucesso, é o exemplo do Airbnb, que é uma empresa que foi fundada a partir de uma dor, né, que os seus fundadores observaram quando havia na cidade em que eles viviam um seminário, uma conferência, várias pessoas viriam para a cidade e as pessoas passaram a não achar mais vagas em hotéis. E aí um amigo, né, desses fundadores pediu que eles lhes hospedassem na casa. Eles também não tinham muito espaço na casa, então o que eles tinham era aqueles colchões infláveis, daí até a ideia do air, né, do ar, porque eles então disseram, você pode vir para minha casa, mas você vai ter que dormir no colchão inflável.
E aí, além deles receberem essa pessoa, eles criaram um manual explicando para ele onde que ele pegava o ônibus ou pegava o metrô, quais eram os melhores restaurantes, aonde que ficava, sei lá, os correios, enfim. Eles foram dando uma série de dicas. E eles receberam esse amigo como se fosse um hóspede muito importante. Então, eles estavam realmente sanando uma dor, assim como aconteceu com o Uber, que percebeu a dor dos usuários de um táxi, quando eles diziam, o táxi, muitas vezes os carros são velhos, os carros não têm cheiro bom, o serviço não é bom, a gente não é bem tratado, né? O preço é muito alto. Então, você vai percebendo as dores e você cria alguma coisa que vai sanar essa dor. Então, em ambos os casos, eles perceberam dores que resolviam problemas do ser humano, que são conforto, segurança, agilidade, preço, enfim, confiabilidade. Então, isso tudo são soluções para as dores que as pessoas sentem. Então, pensa nisso sempre que você imaginar um produto. E aí, além da dor, é identificar aquilo que realmente incomoda. Você lembra daquela época em que para você abrir uma lata, você tinha que ter um abridor de latas, né? Para você, era uma dificuldade. Se você não tivesse o abridor de latas, não tinha como abrir a bendita da lata. E aí, uma família de norte-americanos, eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas façam acampamentos. E essa família chama Ernal Fraise, né? A família de Ernal Fraise. Eles foram fazer um piquenique. E americano, principalmente, a gente quando faz piquenique leva muita coisa enlatada, refrigerantes em lata, né? Feijão em lata, comida em lata, porque nos Estados Unidos então isso é mais comum do que aqui no Brasil. E chegando lá eles esqueceram exatamente do bendito abridor de latas. E eles tiveram que abrir as latas improvisando no para-choque do carro. Quando esse incômodo fez com que eles criassem esses anéis que a gente conhece hoje, faz tchim, né? Que a gente abre as latas com a maior facilidade e tudo que você precisa do dedo para poder abrir a lata, e pode ser qualquer dedo que você tenha, mesmo que você tiver só um, você consegue abrir a lata. Não é fantástico uma ideia dessa, gente? Isso é inovação, tá vendo? Percebe que a criatividade nem sempre é algo que você fica assim, eu quero criar, eu quero criar, eu quero criar. Muitas vezes ela acontece a partir de um acidente, né? E aí você cria porque te causou tanto incômodo aquilo que você vai acabar criando. Uma outra questão é identificar nichos de mercado. Mais do que nunca nós temos trabalhado com nichos. A gente está atuando em mercados para que a gente possa atender grupos muito específicos. Então hoje você tem serviços exclusivos para cadeirantes, serviços exclusivos para pessoas cegas, serviços exclusivos para idosos, serviços exclusivos para crianças, serviços exclusivos para bebês, serviços exclusivos para grupos de LGBT. Então, você tem grupos que você pode atuar e aí você foca. O seu funil fica muito mais estreito e quando o seu funil fica mais estreito, chances há de que você coloque no mercado um produto que realmente vai ter, talvez, menos concorrentes e que você possa ser referência desse produto. E você também sabe bem, a gente vai ver quando a gente for trabalhar o Canvas, né? Qual é o seu perfil de cliente, qual é o seu avatar, né? Então, observa bem qual é o nicho de mercado que você deseja atuar ou qual é o nicho de mercado que a ideia que você tem, né, se adequa melhor. E aí, gente, para dar uma ideia para vocês com relação aos riscos do negócio, uma questão muito importante de você avaliar são os stakeholders. Os stakeholders são todos os atores que de alguma forma podem afetar o seu negócio. E é muito interessante como que os stakeholders, eles têm criado assim, eles têm ampliado o conceito de stakeholders. Eu já vi CEOs dizendo que até os amigos dos filhos eram importantes stakeholders. Que, sei lá, o cachorro da casa era um stakeholder, porque o jeito dele latir podia dizer se o produto era bom ou não, sei lá. Mas enfim, alguns stakeholders são clássicos, como por exemplo o governo, porque não tem jeito de você fugir dele. Você vai ter que pagar impostos, você vai ter que ver a legislação do país, então assim, do estado, da cidade, afeta enormemente no seu negócio.
Se você precisa, por exemplo, de uma licença ambiental, né, para o seu negócio acontecer, isso pode muitas vezes inviabilizar o seu negócio ou pode tornar o seu negócio muito caro, né? Então isso tudo são fatores que você deve considerar. Se você vai ter um sócio, esse sócio tem uma esposa ou um esposo, essas pessoas vão dar pitaco no negócio, ou mesmo se elas não der pitaco direto, né, que tanto que elas influenciam o seu sócio ou a sua sócia, enfim, os consumidores, os fornecedores, todos os atores que influenciam o seu negócio, você deve considerar na hora de imaginar os riscos do seu negócio, tá? O local que você vai instalar, por exemplo, o seu escritório ou a sua fábrica, como é que é a vizinhança, qual que é a legislação, absolutamente tudo deve ser pensado antes de você realmente colocar a sua ideia em ação e antes de fazer investimentos astronômicos no seu negócio. Anos atrás, a gente ficava, por exemplo, 3, 2, 4, 5 anos fazendo plano de negócio. Por isso que o modelo das Lean Startups hoje é um modelo muito mais atual, porque as pessoas não têm mais esse tempo para pensar um negócio e colocar no mercado. As coisas são rápidas, dinâmicas, ágeis. O tempo hoje é muito diferente do tempo anterior, concorda? Então essa dinamicidade, né, a forma como você põe o produto no mercado, põe rapidamente, mas isso não quer dizer que você não tenha que considerar os riscos e que você não tenha muitas vezes até que recuar, que abortar uma ideia. Então, essa é a aula de hoje. Eu tenho um super desafio para você. Eu tenho certeza que você vai adorar e segue aí pensando, inovando, imaginando e conhecendo casos de empresas inovadoras e de grandes ideias. É isso aí. Eu quero dizer para você que é maravilhoso poder estar com você, né, contribuindo para que você tenha mais ideias e quem sabe um dia, né, colocar suas ideias e rapidamente colocar suas ideias em ação. Então, se você gostou, dá uma curtida aí e obrigada por me seguir. Um beijo!